Desde o início de Solo Leveling, somos apresentados a seres extremamente poderosos que deixam qualquer caçador de Rank S no chinelo. Sang Jin-woo se tornou uma exceção pro lado dos humanos, mas existe um grupo de monstros que ele precisaria derrotar para que conseguisse salvar o mundo inteiro. Essas criaturas absurdamente poderosas são conhecidas como monarcas. Em um arco que está próximo de ser adaptado, Sang Jin-woo enfrentou 3 deles ao mesmo tempo, o que naturalmente resultou em sua derrota e causou uma grande reviravolta na história. Por isso, nesse vídeo eu te convido a conferir o confronto épico entre Sang Jin-woo contra 3 monarcas de uma vez só. De forma repentina, os principais caçadores do mundo começaram a ser caçados e mortos por monstros incrivelmente fortes e inteligentes, conhecidos como monarcas. Esses seres foram capazes de acabar com Reed e Jonas, 2 dos caçadores mais poderosos do planeta, esses que pertenciam ao tão desejado ranking nacional. E esse último era o caçador brasileiro mais forte da história. Ao perceber a proporção que isso estava alcançando, Jin-woo decidiu proteger os caçadores de nível mais alto, colocando uma sombra em cada um deles como forma de monitoramento para detectar qualquer novo ataque dos monarcas. Alguns dias depois, uma de suas sombras informa que Go Gun-hee, presidente da Associação de Caçadores da Coreia, estava sendo atacado. Jin-woo então não perde tempo e vai imediatamente até o local e se depara com Ho Xuan, o monarca do gelo. De forma instantânea, o monarca do gelo reconhece Sang Jin-woo como o monarca das sombras e sabe que se ele iniciasse um confronto contra ele naquelas condições, sabia que não era capaz de vencer. Então, de maneira tática e inteligente, ele decide fugir. Depois disso, ele se reúne com outros monarcas para informar que o monarca das sombras havia retornado, encontrando um receptáculo humano, e sugere que eles se unam para derrotá-los antes que o seu poder esteja completo. Embora muitos monarcas rejeitem a proposta, 2 aceitam: Rakan, o monarca das feras, e Karashi, a monarca das pragas. Assim, os 3 iniciam seus planos para eliminar Jin-woo de uma vez por todas. Enquanto isso, Thomas André, o caçador mais forte do mundo, e Lennart Nierman, o maior caçador da Alemanha, viajam para a Coreia com o objetivo, a princípio, de conversarem com Jin-woo. Porém, quando eles chegam lá, um portal colossal, maior do que qualquer outro já visto, surge na cidade onde Jin-woo estava. Curiosamente, todos os outros portais ao redor do mundo pararam de surgir, restando apenas aquele gigantesco na Coreia. Por conta disso, Thomas André e Lennart decidem permanecer no país por mais um tempo, esperando que o imenso portal se rompa e revele o que está aprisionado lá dentro. Como ainda levariam alguns dias para isso acontecer, Jin-woo decide fazer algo diferente e descontraído para sua vida. Ele chama a caçadora Cha Ha-in para sair um encontro, onde os dois conseguem aproveitar o momento juntos. Enquanto a coitada da Jo-hee foi simplesmente jogada para escanteio ao longo da obra. Mas, para variar, o verdadeiro perigo não vinha do portal. De repente, na cidade onde ele havia surgido, um homem gigantesco aparece. Ele esbarra em um caçador e, quando é confrontado, simplesmente abre a boca e devora a cabeça do caçador com uma única mordida, deixando todo mundo apavorado no local. E por conta do seu jeito instintivo, nem preciso dizer que esse era Rakan, o monarca das feras. Ao ver a cena, Lennart Nierman tenta enfrentá-lo, mas Thomas André assume a dianteira do campo de batalha, ordenando a evacuação de todos os civis do local, já que ele mesmo ia enfrentar a criatura. Enquanto isso, a Associação de Caçadores da Coreia tentava se comunicar com Sang Jin-woo, mas ele estava sem sinal, já que o homem não queria saber do mundo afora, pois estar na presença de Cha Ha-in era muito mais importante. Depois de muita insistência, eles conseguem entrar em contato com Jin-woo, que finalmente atende a ligação e é imediatamente informado da gravidade da situação, onde tinha surgido um monstro aterrorizante no meio da cidade, enfrentando Thomas André naquele exato momento. Sem perder tempo, Jin-woo parte rapidamente em direção ao local, deixando seu date para mais tarde. Enquanto isso, Thomas André seguia enfrentando Rakan de igual para igual. A princípio ele se mostrava superior, conseguindo resistir a todos os ataques do seu inimigo. No entanto, com o avanço do confronto, a maré começou a virar. Qualquer caçador que se aproximava era dominado por um medo avassalador diante do instinto assassino do monarca, uma presença tão intensa que causava pavor imediato. Vendo-se em desvantagem, Thomas ativa sua transformação espiritual, aumentando seu poder bruto para um estágio ainda maior. Com isso, ele consegue lançar o monarca ao chão com uma sequência de golpes brutais. Mas, mesmo parecendo estar no controle, Thomas começa a ser tomado por uma sensação incômoda, como se a vitória estivesse bem longe de ser alcançada. Quando estava prestes a acertar mais um golpe, o monarca se levanta em uma forma ainda mais selvagem e animal, agarrando o braço de Thomas e preparado para pôr um fim nessa batalha de uma vez por todas. E foi nessa hora que Rakan percebeu algo estranho,
o monarca estava confuso, já que agora à sua frente estava na verdade a sombra de Beru, ao invés do caçador Thomas Andrade. Mas, para não perder o serviço, ele mesmo assim esmaga a sombra de Sang Jin-woo como se fosse, de fato, uma mera formiga. Aproveitando a distração, Thomas agarra o monarca pelo pescoço e, usando toda a sua força, quebra o pescoço da criatura, acreditando que a luta poderia ter se encerrado naquele momento. Mas logo em seguida, para acabar com a sua sensação de alívio, Thomas fica perplexo ao perceber que seu adversário havia colocado a cabeça no lugar como se nada tivesse acontecido. Ele então segura Thomas e o arremessa violentamente contra o chão. No momento em que estava prestes a dar o golpe final, pronto para acabar com a vida do caçador mais forte dos Estados Unidos, algo atinge as costas de Hakan. Era Leonard Nierman, que grita dizendo que não permitirá que o monarca faça o que quiser. Thomas, caído e sem forças, tenta alertá-lo para fugir antes que também seja morto, pois mesmo se ambos se juntarem para tentar derrotar aquele monstro, eles iam sair sem vida daquele lugar. Mas Leonard afirma que seu status de ser é um caçador e por isso ele tem a obrigação de lutar, sem se importar com o que tiver na sua frente. Essa coragem, no entanto, desaparece muito rápido quando ele encara diretamente os olhos do monarca e percebe que não tem a menor chance contra ele. Quando Leonard estava prestes a partir para o outro mundo, Sang Jin-woo surge montando em seu dragão, salvando a vida dos dois caçadores que estavam por ali. Ele pede para que o número 1 da Alemanha leve Thomas em um lugar seguro, já que eles não precisam lutar mais. Enquanto isso, Hakan assume a forma monstruosa de um lobisomem de pele branca, afirmando que Jin-woo é realmente o verdadeiro monarca das sombras. Sendo assim, o trio das criaturas surge no campo de batalha, encurralando Jin-woo. Agora Hakan estaria lado a lado dos seus aliados, Karesha, a monarca das pragas, e Hongxuan, o monarca do gelo. Jin-woo, vendo que estava em clara desvantagem, decidiu invocar suas sombras para tentar igualar o confronto, mas com um mero disparo de Hongxuan, todas elas são congeladas. O monarca do gelo comenta que Jin-woo nunca será páreo para vencê-los, já que mesmo sendo o receptáculo do monarca das sombras, seus poderes ainda não estão na sua capacidade máxima. Por isso, ele não seria capaz de usar a real extensão da sua força. Tanto Hongxuan quanto Karesha invocam seus exércitos e o enviam para cima de Jin-woo, que apesar da desvantagem, mostra o quão poderoso ele é, conseguindo cortar uma das mãos de Hakan. Jin-woo precisou recuperar depois de uma investida da monarca das pragas, mas, vendo seu mestre em apuros, Beru consegue se livrar da prisão de gelo e avança para defender Sang Jin-woo. Mesmo assim, ele não tinha força suficiente para ajudar o seu mestre, sendo desintegrado facilmente. Jin-woo precisou defletir todas as estacas de gelo lançadas por Hongxuan, mas que não passava de uma mera distração, já que Hakan se aproximou por trás de suas costas e começou a golpear ele sorrateiramente. Suas sombras de maior nível sentem que seu mestre está bastante enfraquecido após receber um golpe fatal, e os monarcas já estavam contando com a vitória. No entanto, ao olharem para ele, percebem que Sang Jin-woo está sorrindo, então ele apenas diz recuperação de status, regenerando-se por completo. A luta então prossegue entre as sombras e os monarcas, e ao ver que Sang Jin-woo está de pé novamente, a monarca das pragas o ataca, tentando envenená-lo, mas o veneno é completamente anulado, deixando-a extremamente irritada. A monarca então grita furiosa, dizendo que se o veneno não funciona, ela vai atacar sozinha. No entanto, no momento em que parte para cima de Jin-woo, ele a detém utilizando sua habilidade de telecinese, e com sua técnica especial chamada Corte Vital, ele faz picadinha de Karesha, e derrotando-a de forma definitiva, marcando assim a sua primeira vitória contra um dos monarcas. Ao presenciar a queda da aliada, o monarca de gelo fica visivelmente abalado, mas o monarca das feras tenta tranquilizar ele, dizendo que não tem motivo para temer, já que Jin-woo ainda não atingiu todo o poder do verdadeiro monarca das sombras, e por isso ainda é super possível derrotar ele. Com essas palavras, o receio do monarca de gelo se transforma em fúria, e ele decide revelar sua forma final, liberando completamente o seu poder. Empunhando uma imensa lança feita de gelo, ele avança com tudo contra Jin-woo, atacando-o com uma série de golpes precisos e violentos. Sua velocidade também aumenta drasticamente, permitindo que ele se esquive dos ataques de Jin-woo com mais facilidade, além de conseguir desferir contra-ataques com muita eficiência. Os dois então se engajam em um combate intenso, trocando golpes em alta velocidade. Aqui tá parecendo um episódio de Dragon Ball Z. Durante o duelo, Jin-woo percebe uma brecha e rapidamente corre para trás do monarca de gelo, tentando atingir um de seus pontos vulneráveis. No entanto, o que parecia ser uma vantagem se revela uma armadilha. Assim que ele se posiciona atrás do inimigo, o monarca das feras surge de surpresa e crava suas garras nas costas de Sang Jin-woo, atravessando seu peito de uma maneira brutal. Apesar do ferimento grave, Jin-woo tenta resistir e recuperar o controle da situação, mas o monarca do gelo se aproveita da abertura. Aparecendo pela frente, ele atravessa o coração de Jin-woo com a sua espada de gelo,
enquanto caçoa da fraqueza dele. Jin-Woo tenta lutar contra o colapso, busca forças para se reerguer, mas seu corpo já estava no limite. Em seguida, o sistema envia uma notificação informando que seus pontos de vida chegaram a 0, anunciando que o jogador havia morrido. No entanto, de forma inesperada, uma habilidade desconhecida é ativada chamada Coração Negro, e então Jin-Woo acorda misteriosamente em uma cama de hospital, muitos meses antes, no exato momento em que havia sobrevivido à dungeon dupla e recebido o sistema. Confuso, ele acaba achando num primeiro momento que tudo que ele viu foi só um sonho estranho, mas aos poucos ele percebe que não era o caso, já que os eventos começaram a se repetir e, mais importante ainda, seus poderes e status permanecem os mesmos diante da morte. Diante disso, Jin-Woo entende que não foi um sonho, e sim uma volta no tempo, e começa a refazer seus passos, só que dessa vez com o objetivo de salvar as pessoas que antes ele não conseguiu proteger. Enquanto isso, uma mensagem constante do sistema continua a aparecer, perguntando se ele deseja reiniciar o mundo, até que em determinado momento, Jin-Woo se irrita e, tomado pela frustração, grita que já entendeu que tudo aquilo não passa de uma ilusão. Então ele declara em voz alta que quem quer que esteja por trás daquilo deveria parar imediatamente. É justamente nesse instante que somos apresentados ao verdadeiro monarca das sombras, que surge diante de nós e do nosso protagonista Sang Jin-Woo. Ele se dirige ao caçador dizendo que, se desejar, poderá permanecer naquele mundo para sempre, como se estivesse preso em um sonho eterno sem fim. E em seguida, o verdadeiro monarca das sombras revela a Jin-Woo toda a verdade por trás da origem dos monarcas e dos governantes, explicando cada detalhe de sua história. Depois disso, ele faz uma pergunta decisiva. Jin-Woo pode escolher entre permanecer naquele domínio ilusório, onde viveria como uma divindade, mas estaria morto e preso em uma farsa, ou retornar à realidade e encarar o fardo de eliminar todos os monstros que ainda restam. Diante dessa escolha, Jin-Woo responde com firmeza que deseja voltar. Nesse exato momento, seu corpo no mundo real começa a emitir uma energia gigantesca e monstruosa. Percebendo o que estava acontecendo, os monarcas entram em pânico e decidem agir imediatamente para destruir o corpo de Jin-Woo antes que ele desperte como o verdadeiro monarca das sombras. No entanto, seu pai, agora dotado dos poderes dos governantes, aparece para proteger. Ele enfrenta os dois monarcas ao mesmo tempo, resistindo bravamente até que Jin-Woo possa despertar. Enquanto isso, Jin-Woo é informado de que o sistema será desativado e que todos os limites de poder serão completamente removidos. Com essa revelação, ele finalmente começa a acordar. Uma explosão colossal toma conta do lugar. Agora, ele não está apenas acessando os poderes de um monarca, ele se tornou o verdadeiro monarca das sombras, completo e absoluto. Os monarcas do gelo e das bestas, percebendo o perigo iminente, tentam de todas as formas eliminar o Jin-Woo antes que ele recupere totalmente a sua consciência. Mas o caçador Sang Yu-Hwan dá tudo de si na batalha para proteger o seu filho, mesmo que isso custe a sua vida. De repente, o monarca das bestas sente algo curioso, uma sensação intensa e perturbadora invadindo, e ele percebe que Jin-Woo está de fato retornando. Aterrorizado, ele grita que não quer mais continuar lutando. O monarca do gelo, furioso, questiona se ele realmente pretende fugir naquele momento, mas o monarca das bestas responde que a mana no ar está rugindo como uma fera selvagem, e sem pensar duas vezes, abre um portal e foge, afirmando que rezará pela alma do monarca de gelo. Indignado com a covardia do aliado, o monarca do gelo libera uma de suas técnicas mais destrutivas. Ele invoca um imenso meteoro de gelo com o objetivo de eliminar Jin-Woo e o seu pai ao mesmo tempo. No entanto, quando o meteoro está prestes a cair, ele é completamente destruído no ar. Jin-Woo havia finalmente despertado. Tomado por fúria, ele encara o campo de batalha e pergunta quem ousou abandonar o combate sem sua permissão. O monarca de gelo, assustado com um novo nível de poder de Jin-Woo, percebe que há agora um abismo gigantesco entre as suas forças. Enquanto isso, Jin-Woo inicia uma varredura completa pelo planeta, analisando todo o mundo. Depois do escaneamento, ele finalmente localiza o monarca das bestas. Com total tranquilidade, ele vira as costas para o monarca de gelo, o que deixa o monarca completamente apavorado. Tomado de desespero, o monarca de gelo dispara toda a sua energia em um golpe final, acreditando que poderia eliminá-lo de uma vez por todas. Ele arremessa sua lança com uma força esmagadora. No entanto, Jin-Woo apenas levanta a mão e, sem esforço nenhum, a lança se desfaz ao colidir com ele. Ele então encara friamente o monarca do gelo e afirma que lidará com ele mais tarde, pois o seu foco agora está na besta. Em um piscar de olhos, Jin-Woo surge do outro lado do mundo, diante do monarca das bestas. Assim que percebe sua presença, o monarca entra em pânico, paralisado pelo medo. Sentindo o cheiro da morte pairando sobre si, ele se ajoelha, reconhecendo que não há como lutar nem fugir.
Suplicando por sua vida, ele implora perdão a Jin-Woo e promete que se for poupado, se tornará um de seus aliados. Jin-Woo então responde que tudo bem, o que faz o monarca respirar aliviado, mas ele continua falando. Diz que irá perdoá-lo, mas antes eles precisam acertar as contas. Ele mostra o próprio peito, onde estão marcadas as 5 cicatrizes deixadas pelas garras do monarca, e declara que, se ele conseguir resistir a 5 de seus golpes, então será perdoado. Ouvindo isso, o monarca se enfurece, afirmando que não é motivo de piada, que pode acabar morrendo ali, mas que Jin-Woo também não sairá inteiro dessa luta. Mesmo assim, Jin-Woo não se abala e desfere seu primeiro golpe, arrancando o braço do monarca, e encara seu inimigo dizendo que ainda restam 4 ataques. Alguns minutos se passam e de repente Jin-Woo reaparece diante do monarca de gelo. Ele joga ao chão 2 presas e anuncia que o monarca das bestas foi derrotado, o que deixa o monarca do gelo em choque, já que tudo aconteceu em questão de minutos. Jin-Woo então declara que a morte da monarca das pragas, do monarca das bestas e também do monarca do gelo servirão de lição para os outros, o que enfurece e muito Hong Xuan, que parte imediatamente para cima de Jin-Woo. No entanto, antes que ele possa desferir qualquer ataque, Jin-Woo se move rapidamente e faz um corte em seu peito, dizendo que a besta foi derrotada no 4º golpe, e se perguntando quanto ele será capaz de suportar. Mas aquele único ataque já foi o suficiente. A transformação do monarca de gelo começa a desaparecer, e ele inicia um processo de desintegração, enquanto grita de dor, até que por fim, vira apenas pó. Assim, o 3º monarca é finalmente eliminado, perante o nascimento do mais novo monarca das sombras, chegando assim o fim do embate entre Sung Jin-Woo contra os 3 monarcas.